Eu sou a Daniela Aguiar, do curso Técnico de Apoio Psicossocial. Do curso Técnico de Apoio Psicossocial e vim apresentar a minha prova de aptidão, cujo tema é distúrbios alimentares e o nome escolhido para este mesmo projeto é O que os meus olhos veem. Neste momento está a ser projetado o meu fio condutor, onde eu irei abordar todos os tópicos aqui apresentados. Primeiramente gostaria de dizer o porquê que eu escolhi este nome e o porquê deste tema. Eu escolhi este tema porque é algo que está muito presente na nossa sociedade, que na minha opinião está muito presente e principalmente devido à existência das redes sociais, que eu irei abordar mais tarde o porquê dela ser um fator tão importante para o desenvolvimento das mesmas. Eu escolhi este nome porque o que os meus olhos veem resume o meu tema, porque quando uma pessoa tem distúrbios alimentares, vê-se de uma forma oposta à realidade, assim os seus olhos distorcem a realidade, então o que os meus olhos veem nem sempre é a verdade. Como todos os projetos, é necessário existir problema para que o projeto faça sentido, porque um projeto tem como objetivo reduzir ou minimizar os problemas encontrados. No meu projeto, eu criei uma árvore de problemas, onde eu pus como problema central a falta de sensibilidade na comunidade escolar para as perturbações alimentares. Mas, afinal, o que eu, como técnica de apoio psicossocial, poderei fazer neste tema? Primeiro tenho que referenciar os sintomas que as pessoas aparentam para o desenvolvimento das mesmas, das perturbações alimentares. Devo de informar a pessoa que acho que ela tem perturbações alimentares devido aos sintomas que ela apresentou. Devo de me informar sobre o mesmo tema para encaminhar o indivíduo para as equipas multidisciplinares corretas, que neste caso poderia ser a psicóloga, a nutricionista, o psiquiatra. Na intervenção psicossocial já é a nossa função, que é dar ferramentas ao indivíduo para conseguir superar este problema com sucesso, dar ferramentas para que ele consiga aumentar a sua autoestima e a sua autoaceitação, e a isto chama-se o empowerment. A adolescência é a fase em que eu me foquei para o desenvolvimento deste projeto. Porque um adolescente que sente a necessidade de se enquadrar no meio onde se encontra, na sociedade, no seu grupo de amigos ou até mesmo nas redes sociais, tornando assim um fator de risco para o desenvolvimento das perturbações alimentares. Mas o que é isto da adolescência? A adolescência é uma fase de amadurecimento, onde existem alterações a nível físico e psicológico. É nesta fase que eles sentem frustração, questionamentos sobre a vida, mas também é a fase em que eles sentem mais responsabilidade, mais autonomia. E a adolescência tem 3 fases. Tem a adolescência precoce,
que é dos 10 aos 12, a adolescência média, que é dos 13 aos 16, e temos a adolescência tardia, que é acima dos 17. Mas geralmente a adolescência inicia-se aos 10 anos de idade e termina aos 19. Mas o que é isto das perturbações alimentares? As perturbações alimentares é quando o indivíduo se vê de uma forma oposta à realidade, então faz com que o indivíduo tenha atitudes que prejudiquem a sua saúde, tais como jejum, indução do vômito, dietas rígidas, toma de medicamentos, entre outros. Apesar de as perturbações alimentares se poder desenvolver em qualquer sexo ou género e em qualquer faixa etária, é mais comum na adolescência e no sexo feminino. Agora irei abordar todas as perturbações que eu decidi aprofundar e estudar ao longo do meu projeto. Primeiramente temos a anorexia. A anorexia é quando o indivíduo deixa de comer com o objetivo de emagrecer. E nós temos dois subtipos. Temos o subtipo restritivo, em que a pessoa perde peso através da restrição alimentar e do abuso de exercício físico, não recorrendo a outro tipo de ajudas, como por exemplo a indução do vômito ou toma de medicamentos para emagrecer. Já o subtipo compulsivo purgativo é quando o indivíduo tem episódios de compulsão alimentar e em seguida induz o vômito ou toma laxantes. A compulsão alimentar é uma perturbação alimentar que eu irei falar em seguida. Em todas as perturbações que eu vou falar, vou referir apenas 3 ou 4 consequências e sintomas devido à questão de tempo. Os sintomas de anorexia são ver-se frequentemente ao espelho, pesar-se também frequentemente, saltar repetidamente as refeições e ganha um lanugo, que é uma penugem que o corpo desenvolve quando o corpo está extremamente magro para se aquecer. As consequências são interrupção da menstruação, arritmia cardíaca, convulsão e desidratação. A segunda perturbação temos aqui a bulimia. A bulimia é quando o indivíduo ingere grandes quantidades e em seguida induz o vômito. E tem os seus métodos compensatórios, que é o jejum, indução do vômito, toma de medicamentos para emagrecer, como por exemplo laxantes, entre outros métodos. Temos também 2 subtipos. Temos o subtipo purgativo, é que o indivíduo induz o vômito várias vezes ao dia e para facilitar o vômito come maiores quantidades e mais rápido e à medida que o tempo passa vai aumentando a dosagem de medicamentos para emagrecer para ter o efeito inicial. O exemplo desses medicamentos pode ser laxante ou diuréticos, enemas, entre outros. O subtipo não purgativo é quando o indivíduo tem episódios de compulsão alimentar, mas não recorre à indução do vômito nem à toma de laxantes. Recorre ao abuso do exercício físico ou então a dietas rígidas, entre outros. As consequências da bulimia são obstipação, diarreia e infartamento. Os sintomas são ingestão de comida até sentir dor ou desconforto, preocupação com o seu corpo e com o peso e o medo constante de ganhar peso. Agora temos a compulsão alimentar, que já foi referida anteriormente. A compulsão alimentar é quando o indivíduo ingere grandes quantidades de comida num curto espaço de tempo e muitas vezes é como uma forma de reconfortar alguma situação. As consequências da compulsão alimentar são obesidade, doenças cardíacas e diabetes tipo 2. Os sintomas são sentimentos de incapacidade para parar de comer, come tudo o que houver e de uma forma rápida, come como uma forma de reconfortar alguma situação. As próximas 3 que eu irei abordar são considerados desvio padrão. O que é isto do desvio padrão? O desvio padrão é quando temos um comportamento desviante face àquilo que é considerado um comportamento alimentar padrão, ou seja, saudável. E a alimentação saudável é comer em X horas, comer de uma forma não obsessiva, e então temos aqui o primeiro desvio, que é a ortorexia. A ortorexia é quando o indivíduo tem uma obsessão pela alimentação saudável, em que se sair dessa mesma alimentação, quando come algo que não é considerado alimentação saudável, vai se sentir frustrado e então irá se sentir mal. Os sintomas são: não come em restaurantes ou em casa de amigos, tem tendência a isolar-se das refeições, sendo que a sua alimentação o valoriza em relação aos outros, neste caso, sente culpa ou punição por comer um alimento mau.
Já as consequências são desnutrição, anemia, alterações na frequência cardíaca. Agora temos a diabulimia, que também é um desvio padrão, que é exclusivamente para pessoas com diabetes. Geralmente com diabetes tipo 2, em que os indivíduos diminuem a dose de insulina diária necessária para o seu corpo, ou então deixam de tomar completamente com o objetivo de emagrecer porque a insulina engorda. Então os sintomas são medo da insulina engordar, ansiedade extrema com a imagem corporal, evitamento das consultas de rotina relacionadas com os diabetes. As consequências são amputação das mãos e dos pés, desidratação ou até mesmo a morte. Por último, temos a bigorexia, que é a procura obsessiva pela perfeição. Perfeição essa que muitas vezes é exposta pelas redes sociais e então acaba por estar muito presente este desvio na nossa sociedade de hoje em dia, devido principalmente às redes sociais e não só. Este desvio pode se desenvolver em qualquer sexo, mas é mais comum no sexo masculino. Os sintomas são aumento da frequência cardíaca em repouso, sentimento de inferioridade e cansaço extremo. As consequências são problema de circulação, cancro da próstata e diminuição dos testículos. Para o desenvolvimento destas perturbações e destes desvios, é necessário existir causas gerais e aqui estão apresentadas as causas principais para o desenvolvimento destas mesmas perturbações. A gravidez e um parto é exclusivamente para mulheres, porque as mulheres sentem-se frustradas e mal quando o seu corpo se altera. Também muitas vezes pela essa pressão imposta pela sociedade. Podendo criar assim uma baixa autoestima, que também é uma causa, porque quando não se tem autoestima a pessoa sente-se mal consigo, não gosta de si, podendo criar assim um fator de risco para o desenvolvimento das perturbações alimentares. Uma dieta rígida em que o indivíduo deixa de comer coisas que gosta, podendo criar assim um descontrolo. Situações traumáticas por causa, por exemplo, violência, violação, a morte de um ente querido, são situações em que a pessoa está fragilizada, podendo criar assim também uma baixa autoestima. A pressão dos mídias, porque só seguem pessoas que têm o padrão imposto pela sociedade, e as redes sociais, por causa dessa mesma exposição do corpo perfeito. Mas afinal, por que é que as redes sociais é um fator tão importante para o desenvolvimento das perturbações alimentares? Mesmo devido a essa exposição do corpo perfeito, em que as pessoas escondem as fotografias, a realidade das fotografias, atrás do Photoshop, atrás de filtros, mostrando que fazer dieta, fazer exercício físico, ter uma alimentação saudável, são coisas completamente simples de se fazer, quando na realidade nunca é assim. Mesmo eles que partilham cumprem o que mostram. Então, as redes sociais transmitem uma realidade falsa, podendo criar, então, assim, uma baixa autoestima. Também é partilhada nas redes sociais cirurgias plásticas, em que os indivíduos, por exemplo, alguém muito famoso faz uma cirurgia para retirar a gordura abdominal, o adolescente, quando vê que alguém fez isso, vai achar que aquilo é feio, portanto, vai ter que retirar também, porque não está dentro dos padrões que a sociedade impõe. Eu acho que as redes sociais, como é utilizada por quase toda a gente, deveria de ser algo para partilhar a realidade e não algo que é a ficção. Por isso, a autoestima é um fator muito importante, porque a partir do momento em que o indivíduo gosta de si, não se deixará influenciar tão facilmente por aquilo que vê, porque sabe que ela tem valor e não tem que ser igual aos outros para também ser aceite. Por isso, a importância da autoestima e da autoaceitação são dois fatores, que são, neste caso, dois conceitos que se complementam um ao outro, porque a autoestima é gostar de si, a autoaceitação é aceitar-se tal como é, sabendo que não é perfeito, ninguém é perfeito, e se não gostar dos seus defeitos, poderá mudar, mas não de uma forma obsessiva. Por isso, a autoestima e a autoaceitação é importante para a prevenção e o tratamento das perturbações alimentares, é um fator protetor, porque sabe o seu valor, não viverá sobre autocríticas e a autoaceitação e valorização do eu viverá bem e feliz. Estou a apresentar a minha árvore de objetivos, que foi baseada da minha parte teórica, em que eu pus como objetivo central o sensibilizar a comunidade escolar
para as perturbações alimentares. E através desta mesma árvore eu desenvolvi a minha parte prática. A minha parte prática foi uma campanha de sensibilização, em que tinha duas vertentes. Teve a parte da palestra, em que foi muito informativa, mas também foi de sensibilização, e teve a parte da exposição, que está relacionada com coisas que eu partilhei na escola. Agora irei mostrar algumas partes da minha campanha de sensibilização. Primeiramente, partilhei frases espalhadas pela escola, que estão... Não, eu tirei tudo. Ok, frases pelas escadas, é preciso imprimir o envelope. Com frases motivacionais. Criei uma simulação de uma refeição e uma balança física. A balança física está aqui. Os emojis foram criados por mim, onde mostra vários sentimentos que uma pessoa com perturbações alimentares sente quando está numa mesa para comer. Os argumentos, aquelas frases são argumentos utilizados por pessoas com perturbações alimentares. E na balança, em vez de um número, eu coloquei o teu peso não te define, como se pode ver aqui. Também espalhei balanças pelo chão com frases motivacionais, que estão espalhadas pelo palco. Pendurei um prato e uma frase pendurada. Esta frase é a minha frase central do projeto, que é uma mente imperfeita no corpo perfeito. E eu decidi colocar esta mesma mesa com a refeição à frente da porta e em cima esta frase, para que exista um impacto direto ao entrar na escola e um contraste da minha frase central com a minha refeição, com a mesa da refeição. Decidi que era muito importante ter interatividade com a comunidade escolar, portanto eu criei um cartaz em que não só alunos, como professores e funcionários poderiam deixar aqui uma mensagem para tornar o dia de alguém melhor. Também espalhei posters pela escola, criados no Canvas, e aqui tem a minha parte mais informativa, que é a minha palestra, em que eu convidei 2 profissionais para fazerem parte da minha palestra, para fundamentarem e complementarem a minha palestra. Eu criei um guião de perguntas, mandei-lhes via e-mail e eles responderam em vídeo. Aqui vou mostrar a parte em que eles aparecem da minha palestra. Fragilidade, portanto, se pode sentir um bocadinho aqui. Patologias emocionais ou psicológicas, como queiram chamar, que irão afetar todo o comportamento que... No final da palestra, eu partilhei uma brochura que foi baseada nas informações dadas pela psicóloga e também entreguei o menu de todos os dias, que eu agora vou entregar, tanto a brochura como o menu de todos os dias. E eu senti a necessidade de expor este menu na escola, porque a minha palestra não foi presencial em todas as turmas, foi só na minha turma técnico de apoio psicossocial. E então, como eu achei que foi uma forma interativa e criativa de expor a minha mensagem, porque é um menu de todos os dias e o menu é relacionado com a comida, eu em vez de comida coloquei doses de amor, de carinho, de autorrespeito e de todos os dias, porque não se tem que modificar e se modificar sempre para melhor e nunca para pior, porque com a autoestima e a autoaceitação viveremos muito melhor. Posto isto, eu criei uma avaliação, um questionário de avaliação para a palestra e para a exposição. Para a minha palestra, 38 pessoas responderam. A primeira pergunta: considera a apresentação a que assistiu foi uma mais-valia? 100% das respostas foram sim. Considera que as estratégias mencionadas foram úteis? 100% das respostas foram sim. Considera que as informações foram bem explicadas? 100% das respostas foram sim. Considera que trazer a opinião de especialista foi uma mais-valia? 100% das respostas foram sim. Na quinta pergunta: o que mudaria nesta palestra? Posso dizer que 100% das respostas foram nada. E tenho aqui todas as respostas que foram dadas. De uma forma geral, posso dizer que consegui o meu objetivo com a palestra, que era sensibilizar, mas ao mesmo tempo dar informações sobre este mesmo tema. A avaliação da exposição, apenas 31 pessoas responderam.
À primeira pergunta, considera a exposição útil? 100% das respostas foram sim. Considera que a exposição deste tema não consigo perceber porque está muito desfocado? 100% das respostas foram sim. Acha que a ideia foi bem transmitida? 100% das respostas foram sim. Na quarta pergunta, o que mudaria na exposição? Posso dizer que 100% das respostas foram nada. Tenho aqui a continuação. Na quinta e última pergunta, o que te chamou mais a atenção na exposição? Todas as respostas tinham um bocado da minha exposição. Portanto, considero que a minha exposição teve um objetivo cumprido, que era, de certa forma, impactar a comunidade escolar, e eu posso provar isso pelo engajamento que eu tive nas redes sociais. Algumas pessoas identificaram-se, de certa maneira, com a minha exposição, sentiram algum impacto e então sentiram a necessidade de expor, e eu fico muito feliz com isso. Para concluir, eu criei uma análise SWOT que tem como objetivo uma autoavaliação do meu projeto, que as minhas forças foram a criatividade, sensibilidade, inovação e impacto positivo. As oportunidades foi a adesão dos participantes aos materiais expostos, possibilidade de criar um ambiente mais tolerante e a possibilidade de continuar o meu projeto. As fraquezas foi a palestra não ter sido feita presencialmente em todas as turmas, porque assim haveria mais interatividade, seriam feitos os questionamentos necessários, e as ameaças foi falta de recursos financeiros, falta de adesão aos questionários de avaliação, principalmente da exposição. Para concluir, posso dizer que o meu projeto teve o meu objetivo cumprido. Tenho confiança que o meu projeto possa ter continuidade. Sinto-me muito orgulhosa pelo que eu fiz e gostava de agradecer a todos os professores que me acompanharam ao longo dos meus 3 anos, principalmente à professora Ema, não só por ter sido a minha orientadora, mas porque ao longo dos meus 3 anos ela sempre percebeu quando eu estava mal e então tentou-me ajudar sempre que possível. Gostava de agradecer também à setora Teresa e à setora Paula, por terem sido 2 excelentes professoras, diretoras de turma, e às funcionárias, a toda a gente. Aqui temos a minha webgrafia, que foi todos os sites que eu pesquisei para o desenvolvimento da minha prova, completa, tanto teórica. Muito obrigada pela vossa atenção e assim dou como terminada a minha apresentação.